Você já parou para pensar como seria a nossa vida sem energia? Sem luz elétrica, sem internet, sem geladeira, sem hospitais funcionando. Grande parte do que fazemos diariamente depende de diferentes fontes de energia. Agora eu te convido, pronto para acionar o interruptor e ligar-se ao conhecimento que está por vir? Hoje vamos entender o que são as fontes de energia não renováveis e por que elas são tão importantes, e ao mesmo tempo tão problemáticas. A energia está presente em praticamente tudo ao nosso redor. É a força do vento que movimenta as pás de uma turbina. É o calor que permite cozinhar os alimentos. É a eletricidade que ilumina nossas casas e conecta o mundo pela internet. Existem diversas formas de obter energia, e essas fontes podem ser classificadas em dois grandes grupos: renováveis e não renováveis. De forma simples, as fontes de energia podem ser divididas em dois grupos. As renováveis são aquelas que se recompõem naturalmente em um curto período de tempo, como a energia do sol, do vento ou da água. Já as não renováveis são recursos limitados na natureza. Elas levam milhões de anos para se formar e, uma vez utilizadas, não se renovam na escala de tempo humana. Quando olhamos o consumo de energia em escala global, percebemos uma predominância muito grande das fontes não renováveis. O petróleo representa cerca de 31%, seguido pelo carvão com aproximadamente 27% e o gás natural com cerca de 25%. Juntas, essas três fontes fósseis respondem por mais de 80% da energia consumida no mundo. A energia nuclear e as renováveis, como solar e eólica, ainda ocupam uma fatia menor da matriz energética global. Isso acontece porque os combustíveis fósseis foram explorados primeiro na história da industrialização e a infraestrutura global foi construída ao redor deles. Mesmo com as energias renováveis crescendo, elas ainda não alcançaram o mesmo nível de participação no consumo total. O petróleo, o carvão e o gás natural são chamados de combustíveis fósseis porque sua origem está ligada a restos de seres vivos que existiram há milhões de anos. Plantas e pequenos organismos, ao morrerem, foram sendo soterrados por camadas de sedimentos ao longo do tempo. Sob condições de alta pressão e temperatura no interior da Terra, essa matéria orgânica passou por transformações químicas que deram origem ao carvão, ao petróleo e ao gás natural. Ou seja, estamos utilizando hoje uma energia que começou a se formar há milhões de anos. E é por isso que essas fontes são chamadas de não renováveis, porque sua formação não acompanha o ritmo do nosso consumo. O petróleo é uma mistura de substâncias químicas chamadas hidrocarbonetos, formada a partir da transformação de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Ele se tornou uma das principais fontes de energia do mundo por algumas características importantes, como o alto poder energético e a facilidade de transporte e armazenamento. Além disso, ao longo do tempo, muitos países desenvolveram uma grande infraestrutura para sua extração, refino e distribuição. O petróleo é amplamente utilizado na produção de combustíveis como gasolina, diesel e querosene, que movimentam carros, caminhões, navios e aviões. Além disso, ele também é matéria-prima para diversos produtos da indústria química, como plásticos, fertilizantes, tecidos sintéticos e outros materiais presentes no nosso cotidiano. O gás natural é um combustível fóssil que costuma ser encontrado nos mesmos reservatórios subterrâneos onde ocorre o petróleo. Ele é formado principalmente por metano e também resulta da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Atualmente, o gás natural é bastante utilizado na indústria, tanto para a geração de energia quanto para alimentar processos produtivos. Também está presente no abastecimento residencial, sendo usado para cozinhar alimentos e aquecer água. Além disso, em alguns lugares ele também é utilizado como combustível no transporte, especialmente em veículos adaptados para gás natural. O carvão mineral é outro combustível fóssil formado ao longo de milhões de anos. Ele se originou principalmente a partir de restos de grandes florestas que existiram no passado e que foram soterradas por sedimentos.
Com o passar do tempo, a pressão e a temperatura transformaram essa matéria orgânica em carvão. Atualmente, o carvão mineral é considerado a segunda fonte de energia mais consumida no mundo. Seu principal uso ocorre na geração de eletricidade, especialmente em usinas termoelétricas. Nessas usinas, o carvão é queimado para aquecer água e produzir vapor, que movimenta turbinas responsáveis pela geração de energia elétrica. Além disso, o carvão também é muito utilizado na indústria siderúrgica, principalmente na produção de aço. Antes de avançarmos, duas observações importantes. A primeira é que o petróleo não é utilizado apenas como fonte de energia. Além de combustíveis, ele também serve como matéria-prima para diversos produtos industriais, como plásticos, fertilizantes, tecidos sintéticos, cosméticos e muitos outros materiais presentes no nosso dia a dia. A segunda observação é sobre o carvão. O carvão mineral utilizado na geração de energia e na indústria não é o mesmo carvão usado em churrasqueiras. O carvão das churrasqueiras é o carvão vegetal, produzido a partir da queima controlada da madeira, enquanto o carvão mineral é um recurso fóssil extraído do subsolo e formado ao longo de milhões de anos. A energia nuclear também é considerada uma fonte de energia não renovável. Isso acontece porque ela depende de minerais radioativos, como o urânio, que existem em quantidade limitada na natureza. Nas usinas nucleares, a energia é produzida a partir da divisão do núcleo dos átomos de urânio, um processo chamado fissão nuclear. Essa reação libera uma grande quantidade de calor. Esse calor é utilizado para aquecer a água, produzir vapor e movimentar turbinas que geram eletricidade, de forma semelhante ao que ocorre em uma usina termoelétrica. Apesar de gerar grandes quantidades de energia, a energia nuclear também envolve desafios importantes, como o gerenciamento de resíduos radioativos. Apesar de terem grande importância para a economia e para o funcionamento das sociedades modernas, as fontes de energia não renováveis também estão associadas a diversos impactos ambientais. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, libera gases poluentes e dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa e para as mudanças climáticas. Além disso, atividades de extração e transporte desses recursos podem causar acidentes ambientais, como vazamentos de petróleo e contaminação do solo e da água. No caso da energia nuclear, um dos principais desafios está no gerenciamento dos resíduos radioativos, que precisam ser armazenados com segurança por longos períodos. As fontes de energia não renováveis tiveram grande importância no desenvolvimento das sociedades modernas e ainda são muito utilizadas no mundo. No entanto, são recursos limitados e seu uso pode causar impactos ambientais. Por isso, compreender essas fontes de energia também ajuda a refletir sobre os desafios energéticos do futuro. E agora fica uma pergunta para refletir. Na sua opinião, o mundo conseguirá reduzir a dependência das fontes de energia não renováveis nas próximas décadas? Conta aqui nos comentários o que você pensa. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o tema, deixe seu like, compartilhe com quem também está estudando geografia e continue acompanhando o canal para mais conteúdos como este.